Beleza, pessoal. Então vamos dar início aqui na a nossa análise, dessa vez da modalidade 4A do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2021. A gente vai assistir aqui as apresentações aos freestyles dos 5 jogadores. Eu vou fazer alguns comentários na medida em que eu deixo o meu contador de pontos ali e depois a gente vai dar uma olhada nos resultados também, fazer alguns comentários, algumas críticas construtivas e vamos lá então. Bom, pessoal, o primeiro jogador aqui que a gente vai ver hoje é justamente o Deca, campeão brasileiro de ioiô, Gustavo Amaral, tá? O que acontece? Ele usou uma música do BTS, aliás, até esqueci de falar, né? Ele usou o ioiô Amulet da Japan Technology, né? Esse foi o ioiô que ele usou, é um ioiô excelente, por sinal. E assim, ele começa muito bem, fazendo muitas manobras em que o ioiô sai da corda ali, que dão ponto, então é uma coisa que é necessária para a modalidade. E assim, ao longo da apresentação, a sensação que deu quando eu estava lá assistindo é que ele estava bastante treinado, né? Eu não sei dizer se ele estava tranquilo, acho que o nervosismo sempre bate, mas ele estava bem treinado assim. Você pode ver que ele vai errar algumas vezes ao longo da apresentação, mas ele sempre se recupera rápido e principalmente não se afoba. Como assim? Ele errou uma manobra, ele pega o ioiô, confere se está tranquilo para jogar e joga a manobra seguinte, certo? Ó, aí ele comete um erro, já logo se recupera, certo? Ó, ele errou de novo, mas veja, ele não se afoba muito, já joga e isso já não interfere no restante das manobras que ele vai fazer, tá? Essa é uma coisa bem importante aí da modalidade. Então, aí ele tá fazendo mais algumas manobras com o braço, né? De novo, alguns erros, mas é coisa natural e ele se recupera bem, né? Então isso é importante. E sempre uma série de elementos que dão ponto, né? Que fazem ponto porque o ioiô realmente sai da corda e são manobras diferentes, né? Não são elementos repetidos, né? E você vê um combo que ele usa as pernas, certo? Vários elementos aí. Uma ou outra coisa eu acabo não pontuando porque eu acho redundante ali, mas na maioria, quase a maioria eu acabo dando ponto. E aí você já percebe que ele realmente já tá com tudo para ganhar, já fez muitos pontos, né? Já conseguiu a empatia do público. Basicamente jogando muito bem. Com certeza um dos melhores freestyles que o Gustavo já fez, né? Não tenho certeza se é o melhor, mas com certeza um dos melhores, né? Então aí realmente já tá. E essa manobra aí é sensacional, é a única que eu dei 3 pontos, porque eu acho ela extremamente difícil, extremamente arriscada, né? Minha opinião. Manobra característica dele, né? De fazer embaixadinha com o ioiô também, muito boa. Você vê aí, ele já tá conseguindo muitos pontos, várias manobras arriscadas e difíceis que ele acerta. Então, não é à toa que ele ganhou essa modalidade aí, né? Por 10 vezes consecutivas, contando com agora. Então, realmente, eu acho que ele teve uma evolução aí em relação a 2020. E em 2020 ele já tinha tido uma evolução boa em relação a 2019. Então, é bom ver que ele tá melhorando assim no decorrer dos anos, pelo menos de 2019 para cá eu reparei uma evolução bem grande assim nas manobras, várias coisas arriscadas aí na horizontal que ele faz, né? E para terminar, aí um finger spin com o ioiô solto da corda, que é muito difícil, e para terminar essa manobra aí, só para coroar a apresentação dele, tá, pessoal? Então, realmente o freestyle excelente, tem poucas críticas a serem feitas aí, pelo menos a nível Brasil, pouquíssimas críticas. Bem, pessoal, eu tô aqui com a planilha dos resultados oficiais do campeonato e você tem aí vários critérios, né? Tem os 60 pontos que o Gustavo conseguiu aí no critério de execução técnica, que é aqueles pontos que a gente estava vendo no vídeo, né? Que eu contei ali embaixo. Então, tem outros critérios. Execução foi muito boa, controle foi excelente, né? Diversidade das manobras. Você vê que quase tudo ele tirou a nota máxima ou perto disso. Então, realmente é um freestyle excelente, né? Eu acho que a questão sempre é melhorar na questão da execução mesmo, né? Porque os erros sempre pesam um pouco na sua nota. E também a questão de. Eu acho que, pelo menos em relação a, por exemplo, os jogadores do Japão, se você pegar os principais jogadores do Japão, eu acho que eles já jogam um pouco mais rápido, né? Eu não sei dizer, eu acho que quando eles jogam, o ioiô não vai tanto para cima, daí eles conseguem fazer com que o ioiô bata na corda mais vezes, né? Eles jogam mais rápido, eu não sei se a corda é mais curta, eu acho que é o mesmo comprimento, tá? Mas é um único ponto aí a se falar, mas além disso, né, a apresentação excelente aí do Gustavo Amaral. Em seguida, a gente vai ver aqui a apresentação do Heitor Pérez, o Heitor que tinha ficado em segundo lugar no ano passado e ele tá usando aí o Amulet da Japan Technology também, ele pegou o ioiô do Gustavo emprestado e depois ele acabou usando um Skylight da iYoyo,
certo? Então, ele colocou... Aí é uma coisa interessante pra falar, pessoal. Eu particularmente adoro essa música, acho ela excelente, de verdade, uma das minhas músicas preferidas, Iron Man do Black Sabbath. Porém, eu não acho que a sincronia com a música foi excelente, entendeu? Por mais que eu prefira essa música, eu não tenho dúvida nenhuma de que a sincronia com as manobras do Gustavo foi bem superior, né? Aí o Heitor ele começou muito bem, fazendo vários pontos, só que logo logo a gente vai perceber que ele erra bastante e ao contrário do Gustavo que a gente percebeu, nesse freestyle ele demora um tempo considerável, né, para escapar desses erros, para se recuperar desses erros. Mas veja só, aí no momento ele tá com 15 pontos, 16 pontos, né, aproximadamente. E, bom, aí ele errou uma manobra difícil, tá? E sempre, né, ponto que quando ele erra uma manobra é ponto negativo na certa, né? O que eu posso dizer? Ele também não joga tão rápido, né? Acho que ele joga quase na mesma velocidade que o Gustavo, talvez um pouco mais devagar, né? E aí ele tá fazendo as manobras, né? Você vê que, ó, se demorou um pouquinho para se recuperar do erro e fazer outra manobra, certo? Aí eu acho que elemento repetido eu não dou ponto, né? Manobra repetida eu não dou ponto. Aí mais um erro, então coisas difíceis que ele ganharia ponto ele deixou de ganhar, né? Eu acho que ele não praticou tanto freestyle, pelo menos em relação a 2020, né? 2020 foi consideravelmente superior, o freestyle dele foi consideravelmente melhor, certo? Aí ele tem uma certa sincronia com a música dá uma agitada, ele dá uma agitada junto, né? Alguns erros, mas ainda assim eu acho que o combo foi interessante, foi bom ele ter colocado. Mas assim, eu acho que falta um pouco, como que eu posso dizer? Talvez um pouco de presença de palco. Ele tava jogando ali, mas ele tava meio receoso de errar, alguma coisa assim, sabe? Talvez em questão de body control, controle corporal, podia ser um pouquinho melhor. Essa manobra aí, um whip na horizontal é muito boa, acho que eu dou 2 pontos. Mas olha só, aí ele começa a fazer outra manobra na horizontal. Essa daí valeria bastante pontos, só que ele errou. E aí uma coisa curiosa, pessoal. Ele tentou fazer o ioiô voltar a girar muito rápido e deu nó, né? O Gustavo, ele não teve penalidade, mas você viu que ele errava, ele não se afobava para tentar se recuperar. O Heitor, ele se afobou, ele tentou se recuperar muito rápido, deu nó no ioiô. Daí ele teve que pegar e trocar outro, e colocar outro, né? Jogar com outro. E isso é uma penalidade, né? Então 3 pontos aí da pontuação final. Essa manobra aí era bem difícil também, mas de novo ele errou, então é ponto negativo, né? Ele errou várias manobras que valeriam bastante pontos, né? O Heitor acabou errando, né? E aí já começou a ficar meio complicada a situação. Ele perdeu o segundo ioiô ali, teve que pegar o terceiro, que era o Skylight, que eu falei. E aí veja que no final ele acaba não acertando nenhuma manobra com esse ioiô, então eu só dou clique negativo aí, ó. Ele tenta, não acerta, eu dou ponto negativo, né? E por último, pessoal, olha só o que acontece. Ele tenta a última manobra e não termina com o ioiô na mão, o que caracteriza uma outra penalidade. Voltando aqui para a tabela de resultados para analisar um pouco, pessoal, o que eu achei? Eu não quero bancar o chatão aqui, mas as penalidades eu acho que elas estão erradas, tá? Ali tá dizendo 3 pontos de discard, né, que é quando você troca o ioiô, mas o Heitor, pelas minhas contas, ele trocou 2 vezes e no final ele não terminou com o ioiô na mão. Então, ao invés de -3, devia ser -9 ali, pelo menos de acordo com o que eu acredito que seja o correto, né? Então, um ponto ali de stop, né, que ele perdeu, porque afinal de contas o ioiô parou, né? Isso é uma penalidade. E -9 de discard. Então eu acho que ele até levou sorte ali, porque a pontuação era para ser um pouco mais baixa, na minha opinião. Bom, vocês viram ali que ele errou muitas manobras que valiam bastante pontos, então isso impactou muito ali o critério de Technical Execution, né, que é o primeiro. E também, né, quando ele errou, ele demorou para se recuperar do erro. O ioiô ia lá pro canto, ele tinha que correr pegar de volta, né? O ioiô dava nó e ele ia lá trocar, né? Então, isso acabou impactando as manobras que ele ia fazer. Fora isso, pelo menos pelo que ele me falou, eu acho que ele não treinou tanto, né? Então o freestyle não estava bem montado a ponto dele saber exatamente o que ele ia fazer em cada momento. O que também deu para perceber ali com alguns elementos repetidos que ele fez, que ele tentou fazer, né? Que daí não dão ponto, né? Manobra repetida não dá ponto. Ele tirou ali entre 3 e 4 pontos na maioria dos critérios, né, de que valem 5 pontos, né? Mas eu acho que em questão de execução, em questão de diversidade das manobras ali, são coisas para melhorar. Body control, eu também diria que ele poderia melhorar ali. Ele não achei que ele teve aquela postura toda, assim, que realmente está dominando a manobra, né? Então, mas assim, a gente vai perceber aqui que realmente o que impacta muito nessas notas aí são
os cliques negativos, né? As manobras que você erra, né? Isso impacta todos os critérios, não apenas o Technical Execution que a gente viu, tá? Bom, vamos pro próximo agora. Que, por sinal, sou eu. Bom, eu tô jogando com Contrail, versão antiga do Yo-Yo Contrail, da C3 Yo-Yo Design, né? E assim, pessoal, eu treinei para não errar muito. Então, o que que acontece? Nos meus treinos, o que que eu tava fazendo? Sempre que eu tinha uma manobra que eu tava errando muito, que eu botava no meio da apresentação e eu tava errando muito, eu simplesmente tirei e não coloquei nada no lugar. Eu acho que isso deu certo porque eu acabei tendo menos negativos do que outras pessoas, com exceção do Gustavo, né? Pelo menos de acordo com o meu próprio julgamento aqui, certo? Várias manobrinhas ali que eu acho que não são tão difíceis, então às vezes eu acabo não dando ponto, tá? Muitas vezes eu dou ponto, mas às vezes eu não dou, lembrando que só vale ponto se o ioiô sai da corda efetivamente, né? E aí um exemplo, pessoal, tinha outra manobra nessa parte que eu simplesmente tirei, não coloquei nada. Então eu apenas estou verificando o ioiô aí e estou partindo para a próxima. Então eu não ganhei nenhum ponto ao invés de ganhar um erro, né? Já que eu provavelmente erraria uma manobra que eu retirei. Eu acho que essa é uma estratégia que eu uso que é importante, eu acho que ajuda bastante, né? Aí eu fiquei feliz que eu acertei essa. Eu dei 2 pontos, que você perde o contato visual com o ioiô, isso é sempre um pouco arriscado, né? Alguns erros ali, mas pelo menos foram erros que você vê, ao contrário do Heitor ali, que a gente viu, né? O que me fez ficar na frente dele foi que eu me recuperei mais rápido do que ele desses erros. Pode ver, eu errei e eu basicamente já estava jogando de novo, né? Então isso fez com que eu conseguisse executar quase todas as manobras que eu queria, apesar dos erros, né? Mas eu conseguia ir lá e fazer quase todas as manobras que eu queria, certo? Então aqui eu tô jogando mais um pouco, fazendo mais algumas manobras. Aí eu, aí eu lembrei que eu tava de máscara e que não precisava usar, então eu tirei no meio da apresentação. De novo, alguns erros aí, então esse combo acabou sendo um pouco prejudicado. Eu tento ter uma presença de palco, assim, acaba não sendo tão bom, mas a gente tenta ter uma presença de palco e tentar, digamos assim, deixar o corpo mais flexível para fazer algumas manobras, justamente para aquela questão de body control que eu falei antes, né? De, digamos assim, a sua postura ter uma relação com a manobra que você está fazendo, né? Você ter uma firmeza na postura na hora que está fazendo as manobras. E aí de novo tô fazendo algumas manobras aqui, algumas manobras ali, mais uma manobra que eu teria colocado aí no meio e não coloquei porque eu tava errando muito, então simplesmente removi para não ter o ponto negativo, né? Alguns elementos que aí eu acho redundantes eu acabo não dando ponto, por exemplo, esse daí eu não dou ponto porque eu acho repetido, alguns erros aí. E uma coisa que eu queria falar também é quando eu tento jogar o ioiô e ele não sai da corda, eu também dou erro, né? Por mais que eu não derrube o ioiô no chão, eu também dou erro. Aí umas manobrinhas de costas para dar um aumento ali, um incremento no critério de uso do espaço, né? Já que a maioria das minhas manobras eu não uso um espaço tão grande, não são manobras tão amplas assim, né? Algumas manobras aí eu acabei errando, mas eu tinha um tempinho sobrando porque eu removi alguns elementos que eu tava errando, então eu consegui tentar de novo. E terminei aí, felizmente, acertando a manobra com 49 pontos, pelo menos de acordo com o meu próprio julgamento aí, pessoal. Voltando para a tabela aqui, bom, eu fiquei em segundo lugar, como vocês conseguem ver. Eu diria que eu fiquei com uma distância bem grande do Gustavo, que ficou em primeiro, e uma certa distância do Heitor, que ficou em terceiro, né? Por mais que a minha execução não tenha sido aquelas coisas, né? Eu tenha errado bastantinho, né? O fato de eu ter me recuperado relativamente rápido dos erros e também não ter me afobado, né? Ou seja, eu errava uma manobra e na maioria das vezes eu partia direto para a próxima, me ajudou aí a ficar em segundo lugar, tá? Eu tentei fazer umas variações de manobras que eu sabia, eu acho que isso me ajudou, então fiz muitos whips, né, de diversas formas para caracterizar elementos diferentes. Eu acho que isso acabou dando certo. Tem bastante coisa para melhorar ainda, né? Questão de performance, não ficou tudo aquilo, né? As manobras minhas não foram tão amplas assim, poderiam ter sido mais amplas, né? Então isso no critério de space use ali, com certeza foi prejudicial. O critério ali de controle corporal também poderia ter sido melhor, isso porque muitas vezes eu errei, eu perdi a postura da manobra que eu estava fazendo, né? Então, alguns critérios aí que, de novo, o impacto principal decorre dos erros, né? Mas felizmente eu não tive nenhuma penalidade, então minha nota não ficou muito comprometida, não. Vamos agora ver o freestyle do Eduardo Moma. O Eduardo Moma, pessoal, é um cara que joga todas as modalidades, participa de todas as modalidades, isso é bem legal.
Já tem algum tempo que ele vem fazendo isso, né, jogando todas. Ele tá jogando com Magic Yo-Yo Captain T1, né, da Magic. E você vê aí, ele começa fazendo várias manobras, né, que são bem tranquilas e é o que eu acabo não dando ponto. Só que cada erro, como vocês conseguem perceber, eu dou ali, claro, o clique negativo, o ponto negativo, certo? Ele joga mais devagar, ele joga com uma corda que na minha opinião é muito maior do que precisava. Isso acaba fazendo com que o Yo-Yo volte quando ele não devia, com que ele acabe se embananando ali com as manobras, deixando toda a apresentação mais lenta. Pelo menos eu senti que para as manobras que o Moma estava fazendo, dava para jogar com uma corda menor, certo? Então você vê que ele joga devagar ali, ele acaba derrubando o Yo-Yo várias vezes, então isso sempre prejudica ali a pontuação dele, né? Os cliques que eu tô dando, né, por manobra. E sempre que o Yo-Yo para, pessoal, tem a questão da penalidade, né? Que ele perde um ponto da nota final, certo? Então a penalidade impacta e ele vai trocar de Yo-Yo depois e você vai ver que realmente dá esse impacto aí na pontuação. Então, de novo, ele errou, fez o Yo-Yo parar, então tem a penalidade, né? E assim, como eu digo pra vocês sempre, a questão dos erros sempre impacta tudo. Então, esse bind foi legal, mas muitas coisas ele acabou não acertando, né? Então sempre eu digo que a questão dos erros impacta muito, né, na apresentação, na nota final. E uma coisa interessante é que como o Eduardo Moma não tem tantas manobras, ele não fez 3 minutos de apresentação, ele fez ali menos de 2 minutos. Então isso fez com que ele não ficasse tão redundante, porque afinal de contas, manobras repetidas não dão ponto, mas se você errar de novo, você perde o ponto de novo, né? E aí ele terminou com a melhor manobra dele. Bom, pessoal, aqui na pontuação final tem umas coisas meio estranhas. Bom, como eu falei pra vocês, o Eduardo ele joga mais pra participar, então é sempre legal ver isso. Então, logicamente, toda a pontuação dele fica comprometida, porque ele errou bastante, né? Teve poucos pontos no geral, ele não fez tantas manobras, jogou devagar, não jogou por 3 minutos. Mas o que me deixou bem duvidoso foi a questão das penalidades ali na direita, né? Ele teve menos 4 de stop, né? Porque pelo menos eu percebi 4 ou 5 vezes, eu fiquei na dúvida ali, a câmera não pegou tão bem. 4 ou 5 vezes em que o Yo-Yo parou, ele teve que fazer o Yo-Yo voltar a girar. Só que o que eu fiquei achando bem estranho foi a questão do discard. Como assim? Você vê ali que ele tem 12 pontos de penalidade, pessoal, sendo que eu não vi ele trocar de Yo-Yo nenhuma vez. E ele terminou com o Yo-Yo na mão, então, pelo menos pra mim, deveria ser 0. Então, essa questão. Então, ele ficou com 12 pontos a menos do que devia. Eu sei lá, eu achei estranho. Não ia impactar nada na questão da colocação, ele continuaria em último, né? Não tenho dúvida disso. Mas 12 pontos ali fez com que ele ficasse com uma pontuação negativa, o que pra mim não faz muito sentido, né? Não tem muito o que falar, o Moma ele joga mais pra participar mesmo, né? A gente sabe disso. Mas eu acredito que uma corda menor possa ajudar a você a jogar mais rápido, fazer mais manobras, né, e ter um controle melhor do Yo-Yo no sentido de não ficar com aquela questão do Yo-Yo meio que querer voltar o tempo todo, ou de você jogar o Yo-Yo não sair da corda. Minha opinião, uma corda um pouco menor pode ser melhor nesse caso, até porque eu não vi manobras que exigissem corda muito grande não, muito comprida. E isso nos leva ao último jogador do vídeo, que é o Robin Juan, certo, pessoal? O Juan que já foi campeão brasileiro dessa modalidade em 2011, e eu sei que ele treinou pra caramba, né, pra edição de 2021. Ele tá jogando com um Anotogaster da Yo-Yo Recreation, certo? É um baita Yo-Yo também. E assim, a gente acompanha, né, a comunidade do Yo-Yo acompanha, ele treinou muito esse ano, né? Ele era um candidato a ganhar esse ano, né? Ao invés de ser apenas o Gustavo. Mas aí você já consegue perceber o que vai acontecer. Olha o tanto de erro que ele tem em sequência. Tá vendo que além de ele errar, ele já mexe a cabeça com aquele sinal de desaprovação consigo mesmo? Pois é, isso por mais que seja uma apresentação ali que não esteja indo bem, o que acontece? Você não pode fazer isso porque você perde um pouco a empatia com o público. O público percebe que você tá nervoso, que você tá preocupado, que você tá insatisfeito. Veja, o Moma ele também chegou a ficar com pontuação negativa, mas não teve esse problema porque ele estava jogando tranquilo na dele. Então, a partir do momento que você fica com essa cara feia de se eu tô errando muito, né? Isso não ajuda em nada. Lógico, você vê aí que ele já tem muita manobra, ele tá tentando se recuperar rápido, mas olha isso daí. A sensação que fica é que ele se afobou muito, né? A sensação que me deu, os pontos não tá rolando aí, então eu vou comentar mais o que eu achei do freestyle como um todo.
Eu acho que ele com certeza ficaria pelo menos em segundo, né? Se ele tivesse acertado uma quantidade razoável de manobras aí, mas ele errou muito, né? Mas o que que acontece? A sensação que me deu assistindo isso ao vivo foi que aconteceu o seguinte: ele praticou muito as manobras ao longo do ano, certo? Ele praticou muito as manobras, mas não praticou o freestyle como um todo. A sensação que foi essa, a sensação que me deu foi essa. Então assim, ele não praticou exatamente os 3 minutos que ele estaria no palco, porque quando você pratica, você não pratica apenas para acertar as manobras, você também treina para saber o que fazer depois que erra. A sensação que deu foi, putz, eu errei muito aqui, eu preciso compensar isso. Então, ao invés de fazer 2 pontos por vez, eu não fiz nenhum aqui, vou ter que fazer 3 na próxima. Então, vou jogar mais rápido, vou me afobar. E daí ele acabava errando de novo. Então, um erro levava ao outro. Foi meio que um efeito dominó, foi isso que eu senti. Nem acho que foi questão de ansiedade, de nervosismo, foi mais a questão eu acredito, de não ter preparado devidamente o freestyle, né? E ele se focou muito nas manobras e não tanto nos 3 minutos em que ele estaria no palco. Posso estar falando uma abobrinha, mas foi a sensação que deu. Eu tenho quase certeza que em tempo de treino ele treinou muito mais do que eu, mas eu ainda fiquei na frente dele porque eu foquei muito nos 3 minutos que eu ia apresentar, né? O Juan, pelo menos a sensação que eu tenho, de novo, eu não tenho como garantir isso, é que talvez ele tenha focado muito nas manobras, em praticar as manobras individualmente, os combos individualmente, mas não o freestyle, a apresentação como um todo, né? Pelo menos foi essa sensação que deu, e daí ele acabava se afobando, errando muita coisa. Veja aí, ele tem bastante ponto positivo, só que ele já tá com muitos erros, muito mais do que qualquer outra pessoa, e isso sempre impacta tudo, né? Porque quando você erra a manobra, você perde sincronia com a música, você perde empatia com o público, você perde o controle das manobras que você tá fazendo. Ele deixou o Yoyo parar ali uma vez, e aí no final, olha só, ele terminou bem triste, né? Mas no final, o que aconteceu? Ele não terminou com o Yoyo na mão, o que caracteriza uma penalidade, então ele perde 3 pontos, certo? Bom, indo aqui para a tabela de resultados, pessoal. Bom, tá bem estranho isso daqui também, essa questão das penalidades. Eu acho que o Rua tinha uma penalidade de 3 pontos e não de 6 ali no discard, porque ele terminou sem estar com o Yoyo na mão, tá? Mas devia ser menos 3 e não menos 6, então eu também não entendi isso daí. E assim, você vê ali em quase todos os critérios, execução, controle, uso do espaço, coreografia, construção, controle corporal, showmanship, que ele tem uma pontuação inferior ao Gustavo, inferior a mim, inferior ao Heitor, porque é o que eu digo sempre, erro afeta muito tudo, né? Simples assim. Fica até difícil saber o quão bom é esse freestyle, essa apresentação que o Rô tinha montado, né? Porque ele errou bastante, ele errou tanto que fica difícil da gente imaginar como seria, né? Mas a sensação de novo que eu tenho é que ele se afobou muito no palco. Lembra que eu falei bastante disso sobre o Gustavo e sobre mim? A gente errava uma manobra, pegava o ioiô ali sem sair na correria e ia para a próxima sem, digamos assim, tentar acelerar o ritmo. A sensação que deu, pelo menos para mim, foi que o Juan tentou acelerar muito o ritmo depois que ele viu que ele estava errando bastante, meio que para compensar os erros passados. E daí o que aconteceu? Ele acabou errando mais e foi aquele efeito dominó. E infelizmente ele ficou em quarto lugar e terminou com uma apresentação muito abaixo, né, do que ele é capaz de fazer, né? Mas é sempre importante falar aqui do impacto que é os erros, né, do impacto que os erros dão em todos os critérios, e também falar que é importante você sempre praticar o freestyle para acertar o máximo possível e também para saber o que fazer depois que você erra. Aqui só para comentar, a minha pontuação foi essa, né? Então, por exemplo, ali, o Gustavo teve 90 menos 9, ou seja, 81 cliques ao todo, e isso fez com que ele tivesse a pontuação máxima ali do critério principal, que vale 60 pontos, que são as manobras, né? E o restante do pessoal tem a pontuação proporcional a isso. Como assim? Você vê ali, o Heitor e o Juan fizeram menos da metade do que o Gustavo fez, que foi 81. Né? Então a pontuação deles foi ali menos da metade também. Não fui eu que julguei, obviamente, porque eu tava jogando, competindo, mas é só para vocês terem uma ideia de como que funciona isso, porque não ficou muito longe, né? O que eu coloquei aqui, o que eu estimei de pontuação, não ficou muito longe do que da pontuação oficial, né? Só para vocês saberem. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a minha análise da modalidade 4A, né, de ioiô desse ano do Campeonato Brasileiro 2021. Espero muito que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.